no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Este é o No Meio Disso Tudo. Eu sou Natália Bride e quando eu fiz 15 anos, eu fiz uma cirurgia na coluna de escoliose. Fiquei 3... Não teve festa. Não teve festa. Teve cirurgia. Passei o Natal, na real. Foi tipo 6 meses depois do meu aniversário, que eu faço em junho, foi em dezembro. Passei o Natal no hospital, é horrível. Ai, horrível porque as pessoas querem comemorar, te dar alegria. E é bonito, mas dependendo do seu contexto, você não quer. Uma adolescente de 15 anos que está sendo acordada 3 da manhã pra levar injeção na barriga por uma enfermeira muito malvada. Que foi todo um negócio. Fiquei no CTI, acordei só com o tubo, assim, eu só conseguia mexer o pescoço. É muito doido. Que triste. É uma experiência muito louca. E depois eu peguei uma infecção e aí fui 3 vezes seguida pro centro cirúrgico direto. E aí eu comecei a pegar resistência da anestesia. E aí na última vez eu acordei e foi uma experiência muito doida de você acordar e estar consciente e não conseguir mexer seu corpo. Ai, assim. que horror! É muito Paralisia assustador, do sono, assim. só que só que tem um filme do Hayden Christensen sobre isso. Chama Awake. E começaram as menções deste episódio. Eu sou Patrícia Gomes e eu ia dar outra curiosidade, mas já que a Natália falou de cirurgias, eu também tive uma cirurgia de apêndice que foi muito doida. Porque eu tenho cólicas menstruais muito fortes. E aí, um dia, a gente tava num churrasco, eu tava conhecendo novos amigos, eram pessoas diferentes. Vamos conhecer todo mundo. E aí, eu tava quieta, porque tava com uma cólica. E, geralmente, eu tomo remédio e já passa. Tipo, dá meia hora e passa. E não passava. E eu já tava no 4º remédio. E aí, depois vieram até me falar, amigos desse dia falaram, nossa, eu achei você mó chata, que você tava mó quieta. Mas e aí, eu lembro que cheguei pro Pedro, meu namorado, e falei, vamos no hospital pra eu tomar um remédio na veia pra passar? Aí ele falou, não, vamos. Até então era cólica, tá? Aí eu cheguei no médico e ele falou, querida, você vai ficar internada, porque era 1 da manhã quando eu cheguei, fiquei o dia inteiro no churrasco, assim, achando que era cólica. Cheguei meia-noite no hospital e ele fez vários exames e tal, aí 1 da manhã ele falou, se prepara, você vai internar, 9 da manhã a gente vai fazer cirurgia pra tirar o seu apêndice. Eu falei, quê? Aí aquele momento que você é adulta, mas você fica, meu Deus, eu quero meu pai, minha mãe, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí foi muito doido, cirurgia de apêndice é algo muito tranquilo, assim, na medida do possível, né? Quando ele não tá muito muito inflamado e tal. Mas foi muito engraçado, porque eu lembro exatamente da cena. Que era eu tava ali na cama do hospital, aquele momento que você vai sair, assim, que a gente não sabe, né? Quando a gente fica vendo série médica, Fábio, a gente fica vendo série médica, a gente não imagina, mas quando eu penso, né? Vai um Grey's Anatomy, vê um The Pitt. Quando você vai sair pra ir pra cirurgia, eles me tiraram do quarto na maca, assim. Aí tava o meu pai, a minha mãe, o Fábio, a cirurgia de apêndice, que durava 20 minutos. Os dois, eles 4 mandados, assim, chorando. O único que não tava chorando era meu pai, meu pai, ele tava muito, tipo, eu tenho que ser firme pela família. E eles choravam, assim, aquela cena do tipo, meu Deus, ela está indo. Não, era uma cirurgia de 20 minutos, passou, voltou, deu tudo certo. Mas assim, eu tenho muito gravada essa cena deles, tipo, eu lembro também, meu Deus, da gente no meio círculo, assim, na frente da cama dela, assim, a gente, tipo... Vocês acham que a família Gomes é dramática? Imagina! Mas falando em drama, eu sou Fábio Gomes e eu e Patrícia Gomes já aparecemos em Nome do Amor como atuação. Eu achei que você ia falar, eu e Patrícia Gomes somos irmãos. Aí Sim. Não vale mais. Já foi essa. Nós, quando tínhamos 7... O que é Em Nome do Amor? 9 anos. Em Nome do Amor era um programa do SBT, onde as pessoas iam encontrar o seu amor. Elas iam lá... Programa de relacionamento. O cara, meu nome é não sei o quê, eu tenho sei lá quantos anos. E aí, durante o programa, tinha um personagem, tinha uma pessoa que ia lá e contava a história dessa pessoa, né? E tinha uma dramatização sobre essa história. E aí, nessa dramatização, eu e minha irmã, nós fizemos filhos da nossa prima. E a nossa prima, ela era mãe. E aí, a gente, tipo, tinha uma cena que a gente brincava com uns negocinhos, assim. Bonequinho, assim, eu lembro que minha mãe falou, não, que alguma amiga dela era responsável por figuração da SBT, sei lá, e a gente foi. Aí eu lembro de ir lá na Anhanguera, né, que eram os estúdios, aí a gente super participou. Enfim, participamos do programa Silvio Santos em Nome do Amor. É isso aí. Sensacional. Parabéns. Muito bom. Amei. Eu sou a Júlia Delbel e eu só furei a orelha com 12 anos. Mentira. Eu passei muito tempo da minha vida sem orelha furada. Minha mãe, quando eu era bebê, ela ficou com dó.
Dá E certo. ela só não vai. quis furar a minha orelha. Faz todo sentido. Exatamente, então eu não furei. E aí eu tentei furar muitas vezes. Eu lembro a última vez, eu tinha uns 7 anos que eu tentei furar. Furou, e aí o que aconteceu? Eu estava na praia e infeccionou. E aí nossa, meus pais tiveram que me colocar na mesa, assim, da sala de jantar. Meu me Deus. segurar pra conseguir tirar, porque tava tão inflamado que não deixava ninguém encostar. Ai. E aí, quando eu fiz 12 anos, Aí foi lá, eu fui na farmácia e falei assim, não, agora eu vou ter a orelha furada. Gente, eu só usava brinco de pressão. Amiga, mas os seus pais fizeram certinho o livre-arbítrio de você. Quando eu quero, Exatamente. eu furo. Aí, com 12 anos, eu furei e aí deu certo. Aí eu mesmo furo até hoje. Arrasou. Quando bom, eu tinha que bom. 11, eu já tinha a orelha furada, aí eu furei outra, só que eu tinha uma amiga bagaceira, né, que ela era mais velha, assim, ela, tipo... Bagaceira. Ia na quinta série. Minha mãe não gostava dela, você pode imaginar. E aí, o que a gente fez um dia no recreio? Ela furou o terceiro furo na minha orelha, no banheiro do colégio. Jovens. Que tá Bem furado até já- hoje. Tá furado até hoje, eles não fecharam. Ai, que bom. Licença, tá? Eu fui olhar pra ver se você tava com... Mas você tá com... Eu Você não usa só o uso- primeiro, eu né? só uso o primeiro, mas os outros não fecharam. Mas eu, tipo, também eu tinha um piercing e aí eu fui fazer uma ressonância. Ressonância Aí eu magnética. tirei e nunca mais coloquei. E foi. É isso. Justo. Eu sou a Aline Diniz e eu tenho curso de dublagem completo. Verdade. Eu só não atuo como dubladora hoje e minha mãe vai. Se ela ouvir esse podcast, minha mãe vai me matar. Porque minha mãe pagou o curso de dublagem inteiro. Eu fiz. E pra ser dublador, você tem que ser ator. Então eu tive que fazer teatro em paralelo. Eu tive que estrear em 3 peças que ficaram em cartaz por um tempo e tudo mais. Eu fiz tudo direitinho. A única coisa que eu não fiz foi tirar o meu DRT. Eu só não dei entrada no processo de DRT e tirei o documento. Mas eu fiz tudo isso. Mas dá pra fazer atrasado ou não? Hoje eu acho que eu posso tirar por causa do meu trabalho como verdade, apresentadora, verdade. locutora, essas coisas. É Isso. um outro tipo de DRT, mas ele serve o mesmo propósito. Mas eu não tenho nem documentação dessas coisas mais, entendeu? Eu não sei nem Sumiu qual. O tempo levou. Eu não lembro nem qual é o nome da escola que eu fiz o curso de dublagem, você tá entendendo? Então, sim. É é sobre. isso. Mas eu sou, teoricamente, eu sei dublar. Entendeu? Porque eu fiz o curso. Foram Arrasou. 5 anos E de praticamente curso. também, porque ela está em Aranhaverso. Exatamente. É. Já tem meu nome nos créditos de um filme. Aí, ó. Arrasou. Mas o tema do podcast de hoje é filmes e séries que servem como uma terapia pra gente. Por que a gente pensou nisso? Porque finalmente Thunderbolts vai chegar nos Disney Plus. A gente tava falando no podcast passado, ainda não tinha sido divulgada a data quando a gente tinha gravado, e divulgou e a gente falou, não é possível. Finalmente. chegou. Mas é sempre assim, uma coisa que a gente precisa aprender é que quando a gente trabalha com internet, com notícias, toda vez que você fala assim, ó, não saiu isso ainda, mas você vai tem sair no dia certeza seguinte. que logo depois que você gravou, vai sair. Vai ser, vai estar lá e você vai ficar... enfim. Mas vai chegar no Disney Plus agora, essa semana, que a gente vai o podcast ao ar. E aí a gente ficou pensando, né? Porque um vídeo que eu fiz logo quando eu saí da sala de cinema, quando eu assisti Thunderbolts, era... pensei que ia ver um filme da Marvel e era uma sessão de terapia. E viralizou. E aí eu fiquei, gente, realmente. Então muita gente se identificou com o fato de Thunderbolts ser um filme que foi pra caminhos completamente diferentes, que a gente não imaginava, ver um filme de herói. E fala muito sobre saúde mental, então a gente resolveu trazer esse tema pra cá justamente porque tem filmes que te ajudam em momentos não só em relação à ansiedade, filmes que falam sobre saúde mental, mas filmes também que te ajudam em outras coisas. Pra você, às vezes, você tá mal, às vezes você ficar bem, às vezes você precisa ficar mais reflexivo e você vai atrás de algo pra pensar. Então, tem muita coisa na cultura pop que ajuda a gente na vida real, né? Posso começar falando de um que é o oposto disso? Ixi! O completo oposto disso, que eu não consegui terminar de assistir até hoje. O primeiro episódio da nova temporada de Black Mirror. Eu travei na metade, que eu chorava compulsivamente. Eu lembro do episódio... A Patrícia sabe, eu liguei... Eu acho que Ela me ligou chorando. eu liguei chorando, desesperada. Eu não consigo voltar pra assistir. Aí isso me travou de assistir o resto. Agora eu preciso, porque tá indicado a vários DMs e tal, não sei o quê. Eu preciso voltar pra terminar de assistir os outros episódios, porque o Common People eu não vou assistir. Não dá pra terminar. Você chegou a assistir? Não. Amiga, é um tapa na cara, um chute no saco. Mas é sobre o quê? É um casal e ela é uma professora e ele trabalha em construção. E aí ela tem uma doença no cérebro. E aí, isso é só o começo do episódio, tá? Não é spoiler. Já fiquei triste. E aí ela fica muito doente e entra num coma. Só que aí existe uma empresa de tecnologia que cria um
Positivo. É como se fosse uma parte do seu corpo, só que digital, um hardware, que eles conseguem substituir aquele pedaço doente do cérebro e dar de volta a vida dela. Aí ele topa fazer a cirurgia e ela volta e acorda de volta na vida. Só que como qualquer outra coisa na vida, hoje em dia, e eu achei muito foda porque é uma crítica muito dura aos serviços de streaming, começa a ter anúncio. E ela começa a falar em voz alta o anúncio no meio da aula. E aí vai ficando cada vez mais caro o plano. Eu tô arrepiando só de lembrar. E aí ele entra numa espiral de, tipo, ela não consegue mais trabalhar, porque ela tá no plano básico do negócio. E aí ele começa a meio que se humilhar pra conseguir dinheiro pra pagar pelo plano premium pra ela ter uma qualidade de vida. Nossa. Mano, deu metade do episódio. Eu juro, eu tô completo. É horrível, é horrível, é horrível. Eu lembrei de Upload. Eu também lembrei de Upload, tava pensando a série nisso. da Amazon, que é o mesmo conceito da ideia de você ter prolongar a sua vida, de certa Online, forma, assim, online. né? Ter todo o capitalismo envolto nisso, assim. Tipo, é um personagem que é o primo do Steven Amell. Ele é o primo É o do Robbie Steven Amell. Robbie Que é Amell. muito parecido. Muito, Eles eles são são, muito iguais. E ele morre, e aí fazem o upload dele pra um mundo... Que é um paraíso, É, um assim. online que é um paraíso. também. Exatamente. É. Só que, tipo, por exemplo, é como se fosse um videogame. Tipo, meu plano não me dá acesso ao computador, então eu não posso mexer no computador. O meu plano não dá acesso pra eu comer uma rosquinha, então eu não vou comer uma rosquinha, entendeu? E aí você tem que ficar pagando por coisas lá dentro. E a sua família viva tem que ficar lidando com sua pós-morte. Exatamente. Aí você faz call com as pessoas, Mas entendeu? isso Tipo, é uma negócio série meio doido. É uma assim. série de comédia. É uma comédia romântica, assim, porque tem romance Não, também. esse primeiro episódio de Black Mirror é devastador. depressão. É devastador. Exato. Não é depressão. Esse- Essa foi até uma série que me... Tipo, eu acho que ela estreou por 2020 ou 2021, alguma coisa assim. E foi aquele momento que a gente tava bem em casa. Foi uma série que eu maratonei e ela é muito gostosinha de ver. Me deu um bem-estar durante um momento muito ruim de pandemia. Ela assim. te faz pensar sobre, tipo, vida, Vida, morte, morte, de um- capitalismo, tudo junto, mas de um jeito bem mais leve. Bem mais leve. Mas tem uma temporada lá que aí você vê os níveis, né, de você subir fazer esse upload, e aí tem umas pessoas que têm plano de dados. E aí termina o seu plano de dados, e aí você fica paralisado até o mês seguinte. Gente, não, é sério. horrível. Mas Só é que muito criativo, é muito legal. Exatamente, tipo, você acaba dando risada, entendeu? Porque não é pra ser triste, é pra ser, entendeu? De uma Eles crítica têm ali. um viés engraçado. Exatamente. A Bel falou muito bem desse negócio de séries que a gente acabou maratonando na pandemia, que deram um quentinho no coração. Eu acho que muita gente aproveitou a pandemia pra revisitar muita série antiga, ou conhecer séries que eram sempre recomendadas e o pessoal não via. Eu vi o podcast da Amy Poehler, que é excelente. Ela tava falando com o Adam Scott. Nosso podcast favorito de todos. Good Hang. Ela é o nome tava do falando episódio. com o Adam Scott sobre justamente como um número absurdo de pessoas descobriu Parks and Recs, que infelizmente não tem nenhum streaming no Não Brasil fica nesse aqui momento. o protesto. Fica aqui a nossa A revolta. revolta, streaming. a indignação. Qualquer Indignação. streaming. Quem dá mais? Quem dá mais? Não, mas eu Por pago, favor, por favor. Mas as séries que são muito nessa pegada de Parks and Recs, The Office, Sim. Brooklyn Nine-Nine, Good Place, que são Nossa, séries... Good Place, eu termino de assistir, eu tô em prantos, assim. É, também. é Mas ela te faz sensacional. pensar, Faz- você vai muito, é ali, linda, é linda. ela traz todo- Eu até separei aqui que saiu um estudo numa revista de psicologia que séries como... Estudaram mesmo, né? Séries como Big Bang Theory, The Office, Friends, eles aliviam sintomas de ansiedade. Era justamente isso quando a gente abriu o programa, era pra falar assim, sim, tem filmes e séries que falam sobre saúde mental, mas tem filmes e séries que não necessariamente falam sobre isso, mas te ajudam justamente na sua Sim. saúde mental, que faz você pare de pensar naquilo e pense naquele universo, você dá risada, ele te faz bem, você Te consegue traz uma relaxar. leveza. Exatamente. Mas aproveitando o gancho do Fá que ele falou de pandemia, e eu sei que a gente tá falando de filmes e séries aqui, uma coisa que me ajudou muito durante os meses mais pesados, assim, da pandemia, foi Animal Crossing. Que foi um jogo, é um jogo numa ilha onde você, no final das contas, você acaba se comunicando com pessoas ao redor do mundo de verdade. E é uma ilha gostosa, onde você vai criando amizades e coletando insetos. Então, tipo, eu sentia que eu tava vivendo a minha vida através daquele jogo, sabe? Exato. Mano, foi o jogo que salvou minha pandemia. Minha pandemia, a vida na pandemia. E depois que acabou, eu não consegui voltar a jogar.
Porque eu sinto que é isso. Agora eu tenho a possibilidade de ir lá pra fora meio que fazer essas coisas, Sim. sabe? É muito doido isso. E a gente, nesse período, né, a gente tá citando muito a pandemia, assim, mas a gente, eu acho que refletiu também muito nos filmes e séries que vieram pós-pandemia, assim, existiu uma preocupação, não sei se é uma preocupação extrema, assim, mas eu vi que muitas coisas de mainstream acabaram falando sobre saúde mental também, assim, eu acho que o exemplo que a gente deu de Thunderbolts agora é um exemplo muito claro sobre isso. É que isso afeta os roteiristas também, né? Exatamente. Então, assim, quando eu fui assistir o filme da Marvel, que era essa equipe que ninguém se importa, que veio todo mundo da Eu me TV, que só importava. tem atores incríveis, mas tipo, X. E quando eu assisti, eu chorava, que basicamente é uma história, essa metáfora, assim, sobre depressão, sobre você se sentir sozinho, sobre você entender que você pode se apoiar não só na sua família, mas pessoas que gostam de você, que querem seu bem. E eu falava, cara, que loucura. É isso, assim, quando você às vezes se vê num buraco, como você consegue sair dali? E isso através, uma metáfora através de heróis, assim. Então eu fiquei muito chocada quando bateu tudo aquilo, né? Às vezes, assim, pra quem tem ansiedade, né? Sabe muito bem do que eu tô falando. Então, você se vê nesse sinuca de bico, assim. Então, você assistir um filme que retrata isso, te traz reflexões muito importantes pra sua vida, né? E eu acho que, lembrando do episódio passado, que a gente ficou falando de Marvel e tal, pra mim olha como eles perderam o fio da meada e como você pode criar impacto nas pessoas pelos personagens, não é a ligação com o universo X, assim, não é isso que eu quero ver. Eu quero ver os personagens se desenvolvendo. Sim. Eu consegui me ver na dor da Helena, que perdeu a irmã, que não tem mais ninguém, que cresceu com traumas atrás de traumas, e ela encontrando num passado muito pesado, se permitindo leveza. É bonito isso, Sim. sabe? Isso é muito melhor. Quando eles forem fazer os X-Men, porra, as pessoas Faz se assim. identificavam com os X-Men por se sentir assim, olha, os estranhos, os mutantes, os rejeitados. Você quer se ver ali. E é o mesmo diretor. Pelo menos isso. O Kevin Feige Vamos olhou esperar. e falou: vamos colocar o mesmo cara, Vem porque aí. ele sabe tratar de grupos de pessoas que não se encaixam dentro da sociedade. É isso. Exatamente. Quando a gente pra ver, assim, um filme também que me impactou muito foi Divertidamente 2. Eu acho que muita gente... Eu e a Bebê estava assistindo do lado da outra, a gente tava quase segurando a mão, assim, chorando. Foi uma sessão que a gente tava na cabine, normalmente cabine você mais, né, você se recompõe ali mais. E eu tive que me falar assim, chega, para de chorar, vai acender a luz logo menos, tem outro jornal, é uma Tem outros situação jornalistas profissional. aqui. Não, porque eu acho que é isso, assim, quando a gente fala desse pós-pandemia de saúde mental, todo mundo teve um momento muito complicado ali, assim, claro, muita gente reviu muitas coisas sobre a sua vida, você teve tempo pra pensar por um lado, e por outro lado, você tá vivendo todos os horrores do que acontecia, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas queridas, né, por toda essa tragédia que aconteceu, então, ansiedade é o mal do século XXI, assim, então, é muito difícil você conhecer alguém, eu até penso, como deve ser alguém viver sem ansiedade, sem ter uma voz na cabeça, que loucura, né, porque eu tenho ansiedade diagnosticada. Então, quando eu assisti Divertidamente, você vê aquela coisa materializada num bichinho, assim, e você entender que, às vezes, você acha que a ansiedade te protege, mas ela não protege nada. Ela tá só criando cenários que não existem. Então, isso me ajudou muito também, às vezes, a refletir em coisas pra eu parar e ficar calma. Olha, é o bichinho aqui, é o bichinho laranja que tá aqui. Um outro filme muito doido, que não tem nada a ver também com isso, que saiu na pandemia, mas que me ajudou com a minha ansiedade, foi Luca, da Pixar. Porque é muito eles bonitinho. gritam pro outro assim, fala silêncio, Bruno, quando você tá sem coragem. Então, várias vezes, muito besta, assim, mas eu tava sem coragem, eu tava irritada, eu não conseguia fazer algo porque eu tava travada por conta de ansiedade, eu falava mentalmente assim, silêncio, Bruno! E eu ficava aqui assim, pra conseguir dar um passo à frente, assim. Então, acho que como o audiovisual vai mudando as coisas na sua vida sem você perceber. É o impacto que o filme tem em você e você leva pra vida, né? Eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada. Muito. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu lembro precisamente do dia de eu chegar e falar, tipo, eu tive um primeiro dia, eu tive um trote, só que não foi o trote com a minha turma, então eu cheguei, eu tava completamente deslocado. Nossa, é horrível. Tava todo mundo com seus grupinhos já. Horrível, e que eu pesadelo. sentei e fiquei, tipo, e agora? Tipo, meus amigos não estão aqui, eu não conheço ninguém, o que eu faço? Aí eu lembro vividamente do dia que eu cheguei na faculdade, e aí eu ouvi o quê? Eu ouvi a música do rock. Eu ouvi uma musiquinha, alguém tocou em algum lugar, uma musiquinha do rock,
Era o toque E- de celular de alguém. Provavelmente, era uma coisa assim. Naquela época, crianças, a gente pagava por ringtone. Exatamente. E aí... Exato, e aí tocou a musiquinha do rock, eu falei, é isso, sabe? Eu tenho que me levantar, eu tenho que erguer a cabeça, coragem, você vai pra Vai cima, lá, vai pra faz cima, vai amizades dar, agora, agora, vai. você consegue. E aí foi, sabe? Aí isso a vida começa a desenvolver. Mas eu acho que o impacto do filme é esse, é um rock, é o meu filme favorito da vida, não é o melhor filme que eu já vi, mas é o meu filme favorito. Sim. De ser um filme que eu, de tempos em tempos, revisito, porque ele me faz bem, ele me faz refletir sobre o que eu estou passando, o que está acontecendo. Por isso que eu amo tanto Ryan Coogler. Creed é maravilhoso também. Creed é maravilhoso. Então é muito sobre essa história do underdog, de se sentir, putz, eu tô pra baixo, mas se eu tiver uma oportunidade, o que eu vou fazer com ela? É assim, ó, maravilhoso. E eu acho que tem muitos filmes e séries também que às vezes... Tipo, às vezes a gente sente tantas coisas que a gente não sabe muito bem o que a gente tá sentindo, o que a gente precisa, sabe? Assim, às vezes eu preciso chorar. E eu não consigo chorar. E aí eu vejo alguma coisa que vai me fazer... Eu lembro muito bem, quando eu era criança, eu lembro de eu entrar na sala de TV e minha mãe estar assistindo As Pontes de Madison Nossa, e chorando Nossa. horrores. E eu assim, ai mãe... Pô, porque você tá chorando? Ai, nossa, amor. Chata, uma chata. E aí, eu fui assistir. E eu não sabia o que era aquilo. E É o melhor jeito que tem de assistir filme. eu chorava, mas eu lembro muito bem de uma situação. Essa vai ser uma situação bem triste, gente. Se prepara agora. Porque eu tinha um cachorro. Ah, não. Eu tinha um cachorro chamado Cedric. O Cedric, ele... era um boxer, tá? E ele teve muitos tumores. Ele tava tendo um tumor atrás do outro. Teve um tumor no pescoço, teve um tumor na pata. E aí, a gente acabou tendo que sacrificar ele, porque ele estava sofrendo muito e a gente teve que sacrificar. E às vezes essa é a melhor solução Exatamente. pro bichinho. E era a melhor solução pra ele. Ele estava com muita dor, estava sofrendo muito. Foi uma situação que a gente precisou fazer isso. E aí, é uma morte que é muito... É claro, é muito difícil. Mas você tá vendo ali que é o melhor para aquele animal, né? Ele precisava daquilo, tadinho. E aí, eu lembro que, assim, escorreu algumas lágrimas e eu não chorei, sabe? Assim, porque eu ficava pensando assim, ele agora tá bem, né? Tipo, agora ele está sem dor. Descansou, né? Aí, deu um mês, eu nunca tinha lido o livro, eu fui assistir Marley e Eu. Nossa não. senhora, O erro. Júlia. Pois é. Só que eu não sabia o que acontecia, eu não sabia de nada, entendeu? Eu não sabia de nada. E aí eu fui assistir. E aí foi chegando pro final, e assim, agora entrando um pouquinho de spoiler, em Marley e Eu, um filme de 2008, Muitos anos atrás. 2007, faz Nesse muito caso, tempo. não configura spoiler, é um alerta. Exatamente, é um alerta. Por favor, não veja agora. Exatamente, porque o que acontece, o Marley, ele tem uma doença e eles acabam tendo que sacrificar o cachorro. Enquanto eu assistia, eu comecei a chorar. Ainda bem que eu assisti em casa, não assisti no cinema. Mas assim, eu chorava. E tudo que eu não tinha chorado pelo Cedric, eu chorei ali. Até que acabou o filme, eu continuei chorando, assim. Eu tive que dar uma volta. Eu falei assim, eu vou dar uma volta, porque senão eu vou continuar chorando aqui. Então, foi um filme que... Ele é muito triste, eu nunca mais vou ver. Deus me Nunca livre. mais vi, nunca mais vou ver. Ele é um filme muito bonito Ele também. é muito Sim. bonito, e ao mesmo tempo, o Marley era muito uma mistura do Cedric e da Tammy, que era a mãe dele, que já tinha falecido antes, morreu de velhinha, ela. Então, foi um filme que, nossa, tipo, me fez sentir toda a saudade que eu tava sentindo dos dois cachorros. Chorei muito, mas ao mesmo tempo me fez sentir algo que eu não tava me deixando sentir, Sim, entendeu? sim. Sabe? Então, ali foi toda uma terapia interna minha pra eu conseguir liberar, sabe? Assim, tudo que tava ali guardado em Mas mim. eu acho Foi que muito importante pra mim esse A filme. arte tem muito disso, de te Exatamente. mostrar coisa que às vezes você não... Não é que você não tá vendo, é que às vezes você não tá pronto pra olhar pra aquilo naquele Você momento. não sabe, às vezes você Exatamente. não sabe nem verbalizar. Você Exato. não consegue falar o Exatamente. problema, né? Eu acho que um mais recente, assim, quando a gente foi assistir Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu não tinha ideia do que era o filme. E durante já aconteceu várias vezes da vida, enfim, a gente tem o Zoom com os membros do YouTube, que a gente fala muito sobre isso, mas em vários momentos da vida você se pergunta, né? E se eu tivesse tomado uma decisão diferente da que eu tomei? E ao longo da minha vida eu entendi que se eu entrasse nessa pira do e se eu tivesse feito X, e se eu tivesse feito Y, e se tivesse acontecido isso, e se, você não vai pra lugar nenhum, porque
primeiro, que você não sabe o que teria acontecido se você tivesse feito a outra coisa. E segundo, que você vai pirar pensando nas possibilidades. Trava, né? Exato, porque é isso. Aí você não vai viver, de fato, a escolha que você fez ali. E o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo mostra exatamente esses e se's da vida e as outras possibilidades. E no final das contas, eu acho que ele é muito um filme sobre... Exatamente isso. Para de pensar nas outras possibilidades e foca na escolha que você fez, sabe? Então, toda vez que alguém vem me perguntar, você acha que eu devo fazer isso? Eu falo, olha, não é uma decisão que eu posso tomar por você. É uma decisão que é você com você mesmo. Eu posso te dar os meus prós e contras do que eu acho que é o melhor. Mas é uma decisão sua. A única dica que eu te dou é, não pensa no que teria acontecido se você tivesse feito a outra coisa. Porque... isso é um caminho sem volta que você não consegue aproveitar o seu novo caminho, sabe? Então é isso, tipo, como teria sido a minha vida se eu nunca tivesse saído do Omelete? Essa foi a minha primeira grande pergunta que eu... Meu Deus, como teria sido... Eu não sei, não dá pra saber, entendeu? Não dá pra saber onde eu estaria hoje. Definitivamente não seria aqui. Mas aonde eu estaria? Não sei. Eu podia estar melhor, eu podia estar pior. Eu podia estar na mesma. As possibilidades são infinitas. Exato, como entendeu? Então é isso, ao mesmo tipo... tempo. Não é uma coisa que eu fico voltando muito em decisões passadas. Aconteceu o que tinha que acontecer pra eu estar aqui hoje do jeito que eu tô e ponto final. E o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi muito um filme que falou, é isso aí, você tá certa. Ele deu uma chancela pra gente pensar assim. E foi muito doido como esse filme ressoou diferente em pessoas diferentes, né? Porque, primeiro que tá acontecendo um revisionismo, é que eu tenho um ódio que todo mundo... Se você não gostou na época, tudo bem. Aí as pessoas estão, esse filme é subestimado, filme de TikTok. Eu falo, gente, que ódio. Mas não porque na época, quando a gente foi assistir, justamente, eu peguei um lado completamente diferente do filme. Porque o que acontece, ela tem aquela relação com o marido dela, que em algumas cenas é marido, outra é ex-marido, outra eles estão juntos, outra eles não estão. E ele é sempre uma pessoa muito gentil. Nossa, que ódio! Ele é sempre uma pessoa muito gentil. E eu sou uma pessoa que eu sempre tento ser muito gentil com todo mundo, mas em alguns momentos eu tento ser mais enérgica, eu quero que as coisas resolvam logo e tal. E o Pedro, ele é gentil até demais, assim. E tem hora que eu fico até falando, tem que parar de ser bobo com as pessoas, pelo amor de Deus, as pessoas vão passar por cima de você. E quando eu assisti ao filme... E ele fala assim, gentileza é um superpoder. Tipo, gente, você não pode deixar de ser gentil por causa dos outros. E quando eu assisti, eu chorava tanto que eu falava, meu Deus, tipo, tá falando comigo. Porque às vezes eu fico querendo me fazer de durona, tipo, eu não posso deixar que o mundo me atinja por eu deixar de ser menos educada, menos gentil com todo mundo, porque os outros são assim. Sim. Então, esse filme, ele ressoou muito também em mim por causa disso. E hoje eu considero real um dos filmes favoritos da minha vida, assim, que me mudou a forma de pensar, me ajudou a refletir sobre coisas da vida. Porque um dos meus filmes favoritos, que eu sempre falei da vida inteira, é Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Mas ele é muito melancólico. Tanto que eu acho que é diferente quando você fala de filme conforto e filme favorito. Porque é um filme favorito. É um filme que me ajudou na adolescência muito a me entender como... de prestar atenção numa história difícil, né? Diferente. De entender a atuação, de entender a parte técnica. Mas também de entender um roteiro muito bem construído. E tem uma parte, assim, por eu ser uma pessoa muito insegura... Tem uma parte do filme que a Clementine, que é a personagem da Kate Winslet, fala, né? Eu tenho uma boneca, eu olho pra ela, eu acho ela muito feia. O nome dela é o meu, é Clementine. E eu vi aquilo, eu me via naquela cena, né? E aí eu chorava. Aí toda vez que eu quero chorar, eu revejo essa parte. Tô precisando chorar. Deixa eu botar a cena da boneca. Eu sempre coloco isso pra chorar, mas o Tudo em Todo Lugar foi uma coisa... um filme favorito que eu tive pra... Não, eu preciso ter algo mais positivo, porque eu tô muito melancólica. Eu sou uma pessoa essencialmente mais melancólica, assim, mas é que pra todos eu pareço, né, do tipo, sou doida, ai, que loucura, né? Ai, como ela é feliz. E eu sou uma pessoa assim, do tipo, por dentro. Então, por isso que eu acho que esses filmes ressoam tanto quando eu assisto e quando eu pego, e acho que me ajuda a me entender melhor com os meus sentimentos, sabe? Mas isso que você falou do revisionismo, de falarem que o filme é superestimado, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Dá um ódio. Quando eu saí do Omelete, porque fazia crítica de cinema, e eu sempre me afirmei muito pelo intelecto, assim, não dizendo, nossa, que gênia, mas assim, eu sou muito mental. A minha cabeça é o principal fator sempre, o que me faz pensar coisa demais às vezes e que não precisa. E aí ficar paralisada por conta disso. Tamo junto, amiga.
E aí eu sei que eu saí de lá e eu pensei, cara, eu não quero ser uma pessoa que corta o barato dos outros, desprezando as coisas que elas gostam. Porque às vezes eu fazia isso pra me afirmar. Tipo, pra minha insegurança, fazia eu menosprezar certas coisas. E, obviamente, nem sempre funciona. Às vezes você, tipo, vê um filme como Joker 2... E você só sente ódio e é difícil você... Amiga, você deu um exemplo excelente. Assim, Excelente. Porque foi difícil. Foi E difícil. é difícil você dar o passo pra trás e não falar de um jeito muito enfático sobre o quanto você odiou aquele filme. Mas se a pessoa gostou, também tá tudo Tá bem. tudo bem. tudo Eu bem. acho uma das coisas que eu mais tenho orgulho no Entre Migas é o Se Você Gostou, Você Venceu. Que a Sim. gente criou a ideia de que às vezes vai rolar do seu amigo odiar o filme que você gosta, mas não é um motivo de desprezo. E É você sabe- só assim. Você sabe uma coisa que eu tenho? Eu não gostava de conflito. Eu sempre fui uma pessoa que fugiu muito de conflito. Eu nunca gostei de conflito. Pra mim tá tudo bem, depois a gente tá tudo certo, entendeu? Bora, vamos fazer. E desde que a gente começou com o Se Você Gostou, Você Venceu, porque isso veio um pouco mais pra frente no Entre Amigas, eu comecei a gostar de... Não é um conflito, mas eu comecei a gostar de ouvir a opinião das pessoas que não gostaram de um filme que eu gostei e de ouvir a opinião das pessoas que gostaram de um filme que eu não gostei. Porque às vezes, é isso, eles têm visões diferentes da que eu tive daquele filme, sabe? Exatamente. O argumento de outra pessoa nunca me fez parar de gostar de um filme que eu gostei. Mas é um argumento que, às vezes, é uma crítica que te faz olhar e falar, putz, não, é uma crítica afirmativa. Que ele fala, não gostei por causa disso, você fala, não, mas eu não concordo. Eu continuo gostando, apesar disso que eu concordo, entendeu? Porque assim, a gente fala sobre experiências pessoais vendo cinema. A gente tem o exemplo de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que cada uma viu de um jeito, uma do lado da outra. Sim. Só que assim, a gente não consegue tirar a nossa bagagem, a nossa vida, o que a gente Sim. viveu, o que a gente passou. A gente não consegue ver um filme de heróis sem o olhar do fã também. Sem o olhar da pessoa que já leu um monte de coisa, ou já viu um monte de coisa. E esse é um exercício que eu sempre tento fazer quando a gente tá falando de algum filme como Superman, por exemplo. Tipo, como é que ele vai bater pra uma pessoa que não conhece o herói? Porque pra mim, ele foi emocionante e me fez chorar de uma maneira muito positiva, porque eu falei, a essência dele tá ali. A essência do herói tá ali. É isso que ele tem que ser, ele tem que salvar o esquilo. Ele tem que se importar com todas as vidas. É isso que é o Superman. Não é o que é aquele farmador de aura do Zack Snyder. É esse daqui, é esse personagem que eu gosto. E aí... O problema não é o Henry Cavill, Não, veja. não é mesmo. Por isso, tadinho do Henry E Cavill. aí você tinha ali um Superman muito humano que... E solar, quando, né? e quando eu assisti... Pô, a primeira coisa que, tipo assim, esse vai ser um dos meus filmes confortos da vida. Porque eu assistindo ele, eu falei, nossa, é tudo que eu queria ver de um Superman. É a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu joguei Homem-Aranha 2, que tem uma missão que é maravilhosa, que eu sempre que eu posso eu falo dela, que é uma missão opcional, você não precisa fazer essa missão, que é basicamente uma menina perdeu o avô dela, e você tem que encontrar o avô dela. Aí ele vai... Ela literalmente perdeu. Ela perdeu o avô, ela não sabe onde ele tá, eu tenho que achar meu avôzinho. Você vai andando pela cidade, vai encontrando pistas, e em um determinado momento você encontra o vozinho na frente de um lago. E ele tá sentado lá, e o Homem-Aranha fala, você tá bem? E ele, eu tô, é que eu sinto saudade da minha esposa que faleceu, e a gente sempre vinha aqui. E o Homem-Aranha, ele senta do lado dele, e a missão inteira é você ouvir ele. Aí você fica sentado, prestando atenção. E eu chorava quando essa parte chegou. Eu chorava, porque eu falei, mano, é isso, sabe? É isso. Não é só... É também enfrentar o Homem-Areia, é também enfrentar grandes vilões, mas ser um herói ali, um herói que nem o Homem-Aranha, um herói que nem o Superman, é você se importar com o esquilo. É você se importar com as coisas mais bestas possíveis. Com as coisas mundanas, né? E isso, pra mim, é muito emocionante. Quando, como um fã de quadrinho, que eu vou ver isso na tela, isso pra mim emociona, mexe, arrepia. E, assim, essas experiências pessoais que...
por exemplo, uma pessoa que gosta de... eu gosto muito de herói, eu gosto de Watchmen and The Boys. Tipo, não, você não gosta de herói, tá? Você não gosta. Gosta assim, Não, Fábio. se o Watchmen... Não. O Watchmen e The Boys nasceram como respostas aos clichês de herói. Você gosta das coisas contra os clichês de herói. A gente acabou de fazer um discurso. Você gostou, você venceu, o Fábio destruiu Não, em mas duas vezes. é a percepção. Eu entendi o que o Fábio quis dizer, da sua percepção. Porque a ideia, o herói, ele surge como inspiração. Mas é E- só você ver a série nova do Damon Lindelof, de Watchmen, que Nossa, ele... é tudo. Ele Perfeita. repensou Boa. tudo que Perfeita. existia ali por trás. Até o Alan Moore, que é brigado, que brigou lá com a DC depois de tudo, fez o Watchmen, que é inclusive um escritor muito interessante, assim, Sim. tipo, fez coisas muito que vale a pena você ir atrás. Mas eu acho que até ele, que é um bruxo ressentido, que não sai da cidadezinha dele lá que ele mora, Não sai, no interior da Inglaterra, até ele assistir e falar, pode crer. É assim mesmo que adaptaria Pode para os crer. tempos atuais. Mas eu acho que a arte tem muito disso também, de você olhar pra essas coisas que são mundanas e muito simples e pensar todo um universo. Pô, a ideia do primeiro, do Divertidamente, do mundo de Divertidamente, que é o que tá passando dentro da cabeça dessa pessoa. É uma coisa muito simples. Todo mundo... Eu penso nisso dia sim, dia também com meus bichos. Eu adoraria ver o que tá passando na cabeça do Sirius quando ele quer comer às 5:30 da tarde, entendeu? Não é? Fica fazendo inteligência artificial pra fazer trabalho mundano e não faz os bichos falar. Exato. Eu só queria uma coleirinha igual do Up. Do Exato, Só do queria Doug. esquilo. Nossa, A evolução tudo que da eu queria. tecnologia tá indo pros lugares mais errados. Eu não também sei acho. se eu queria ouvir o que o Gandalf tem a dizer sobre a gente, porque o Gandalf, ele tem uma cara permanente Ele é um de lord. puta, ele tem o resting bitch face, entendeu? Mas eu acho que é muito, tipo, a ideia do filme, e querendo ou não, o que o Damon Lindelof fez com a minissérie do Watchmen é meio isso, é você pegar aquilo e pensar, beleza, o que eu não gosto disto? Como que eu posso transformar isso em uma coisa que tá mais no meu rolê, sabe? E criar coisas novas em cima disso, sabe? É por isso que hoje, e de novo, assim, eu venho do mesmo lugar que você não quer... Como a gente trabalhou muito tempo com isso, que você fica assim... Eu não quero... Eu lembro do Bates Motel. Eu não quero ver um prelúdio de Psicose. E a série é boa! É boa. Entendeu? Nossa, mas a coisa mais gostosa que tem é admitir que você tá errado. Exato! É, É difícil, bom demais. mas é bom demais. O Watchmen foi isso pra mim, porque eu falei, mano, o Watchmen é a obra perfeita de quadrinhos. Você não tem que mexer. Ali ela mistura livro, mistura quadrinhos, os painéis são perfeitos. É tudo perfeito. É a obra perfeita de quadrinhos. E que nem eu falei, é uma resposta aos clichês de herói que estavam tão em alta na época. É o Alan Moore cutucando a ferida. E aí, quando anunciaram a série, eu falei, merda. Vamos continuar a história. O homem não quer. A cagada. Já fizeram isso nos quadrinhos, ficou uma merda, agora vai fazer a merda de novo. E aí eu assistia episódio por episódio, tipo, é legal você ir quebrando a cara. Então, tipo, no primeiro você não quer admitir direito que Aí você você tá fica, errado. não sei. Não sei. Esse não primeiro eu não sei. Aí o segundo você fica. Aí de repente vai ter um episódio que é em preto e branco, se passa no passado, você fica, meu Deus. Mas isso Lindo. é importante Coisa quando a gente maravilhosa. fala sobre isso de terapia, de como justamente ele quebra padrões que você coloca pra você mesmo. Sim. Que você nem imaginava, assim, disso. Eu não gosto disso. Você tem que se desconstruir, assim. Tem filmes e séries que te ajudam disso. Eu e a Bel, que a gente adora ficar vendo série teen, que eu vi Riverdale inteiro. A gente chega num ponto hoje que a gente tem que admitir pra gente mesmo, do tipo assim, gosto mesmo, não tô nem aí. Tem uma trend que tá rolando até, que é assim, amiga, quem te traumatizou pra você não querer postar sobre as séries que você gosta? Quem te traumatizou pra você não ir nos shows que você gosta? E que é isso, assim, as pessoas, vão querendo ver, muito até do que a gente falou no episódio de envelhecer, né? Elas vão querendo se moldar, do tipo, o que vão pensar de mim, o que não vão ser. E às vezes tem filmes e séries e shows e games que te ajudam a se abrir pro mundo, né? Eu sou completamente contra o conceito de guilt pleasure, que é o É negócio... verdade, ela sempre foi. Você sentir culpa, assim, não. Eu nunca tive culpa em nada não que eu vou gostei. sentir culpa. Eu vou admitir, é tosco e eu gosto. E Família é isso. Walter, eu amo. É muito tosco. Quantas vezes você já viu Família Walter, Gente, Bebel? inúmeras, eu já perdi as contas. Eu não tenho nada pra fazer, eu não sei o que eu vou assistir, eu coloco lá Família Walter. É maravilhoso. É porque
agora, no momento que eu tô, eu preciso ver coisa boba. E, tipo, boba no melhor sentido, assim. Que é só uma historinha ali que você tá vendo. Você não precisa ficar racionalizando ali em cima, sabe? E eu preciso ver coisa... Eu tava falando antes até pras meninas. Família Walter não tem um vilão. São situações que acontecem... Da vida. E aí, depois vai tudo se resolvendo. E vai tudo ficando bem. O maior problema é o triângulo amoroso, entendeu? Dos irmãos. E é isso que eu quero ver. Entendeu? É isso que me entretém agora. E eu fico feliz quando termina o episódio. Falo, ai, com quem que ela vai ficar? Não sei, vou ver. A Bel falou isso e eu lembrei na hora de Downton Abbey, que foi uma série que eu vi na pandemia. Eu amava e que Downton foi, Abbey. assim, um conforto absoluto, porque é isso. Parece que vai dar errado. Parece que alguém vai conspirar com alguém e que vão te passar o pano. Mentira! É só Tudo assim, dá certo no final. Tudo dá certo, é só, tipo... Tem Tirando o Matthew que morre. Então, tem a menina... spoilers! Tem os traumas, tem traumas. Mas, no geral, as coisas assim... resolveu. É uma coisa que acontece com uma série que, assim, a gente ainda não falou dela, mas a gente vai falar dela agora, porque todo mundo aqui ama, que é Ted Lasso. Que é uma série que surgiu num momento em que tava todo mundo muito sombrio. Nossa, eu gosto muito de um importante. discurso do... Eu ia falar Andy Serkis. É outro Andy. É Andy... Samberg. Não. Qual? Não, o protagonista de Ted Lasso é o... Jason Sudeikis. Jason Sudeikis. Eu falei Andy Serkis. Por que eu falei que é o Andy Serkis? Não sei. Não tem nenhum Não sei. macaco. Não. Não tem nenhum macaco. Mas é quando ele ganha alguns desses Emmys, vários Emmys que Ted Lasso venceu, ele fala, olha, essa série é uma série otimista, essa série é uma série sobre futebol, é tudo que o americano normal odeia, sabe? Tipo, ninguém gosta disso, a gente é muito pessimista o dia todo, só que ela chegou na hora certa, no lugar certo, sabe? Tipo, tava todo mundo precisando de um raiozinho de energia, de luz, e Ted Lasso providenciou isso, e foi muito bom, e é muito boa. E é isso, ela é uma história que as coisas vão acontecendo, e são tristes, mas no final, você vai terminar... E eu acho Que que delícia. é muito doido essa questão que a gente vem falando dessas coisas que fazem bem, que fazem a gente pensar, que fazem a gente refletir. E tem essas coisas conforto que são só pra gente... Porque a gente quer. Tipo, a Bel Belga, a Família Walter, o Fábio, que tá de Laço. Eu tenho... O meu filme conforto é diferente do meu filme favorito. O meu filme conforto é Em Chamas. Gente, eu já assisti umas 42 vezes. No meu aniversário que teve agora, cheguei em casa depois de viajar, botei Em Chamas pra ver. É um filme que são vários adultos lutando contra uma arena, contra uma ditadura, se matando. Mas é meu filme conforto, entendeu? Olha, e tá tudo certo. Só pra deixar claro, meu filme conforto são filmes do Scorsese. Sempre que eu estou com, tipo assim, precisando ver alguma coisa... É pra reforçar a masculinidade? Pode ser. Porque assim, Você trabalha entre 5 mulheres aqui hoje. eu amo o Lobo de Wall A Street. gente fica, tipo... Como A gente emascula, A gente fala. emascula muito. E aí ele Eu preciso ser... I need to be a um man. homem. Um homem que reprime meus sentimentos. Eu não posso chorar. Fecha a cara. Violência é a Violência. única forma de expressão. Vai, violência. Fazer academia. Vai. Mano. Que horror. Eu não sei se eu tenho um filme conforto. Obviamente, minha série conforto é Friends, Ah, não, que eu você não já paro viu de 40 assistir. milhões de vezes. Eu sei as falas de cor, eu sei todas as músicas de cor. Ontem o Renato tava e a gente tava conversando e aí no meio da conversa eu comecei a cantar a música da Phoebe, que ela tava cantando no episódio, e ele e a Aline... Por quê? Por quê? Eu não sei se eu tô chocada que você sabe a música. Eu não sei, assim. Mas eu acho que tem muito disso, assim, de você... Porque pra mim, Friends não é só o conforto. Como a gente trabalha com isso, às vezes... E eu não gosto de ficar em silêncio em casa. E também o silêncio em casa é uma porta aberta para os cachorros latirem. Que é bem complexo. Então, eu preciso deixar um barulhinho. Às vezes não é uma música. Às vezes é só deixar isso, assim. São essas pessoas Um ruído. conversando... Não, e não é um ruído, Sim. entendeu? Porque É familiar. é confortável, Aham. sabe? E é isso, eu não preciso prestar atenção, mas quando eu presto atenção, é legal e é gostoso. E são, 10 temporadas de 24 episódios, dura bastante. Mas- Então, sabe, dá pra deixar o negócio passando. Eu amo as séries de comédia com muitos episódios, então fica aqui o meu protesto, que não fazem mais série com 24 episódios. Eu quero Sim. Sim, a pode fazer. convivência. Eu quero Gilmore Girls, que eu assisti na pandemia também. É a convivência. Friends, é a convivência. The Office, a primeira temporada é muito diferente do resto, Muito. porque eles estavam tentando reproduzir a britânica e a pegada do americano É e outra. pro Diferente. britânico é completamente diferente. E aí eles viram que
onde está o nosso forte? É no coração, é no sentimental. Vamos nos apegar a esses personagens. Eles vão ser bobos. O Michael foi de uma pessoa odiosa pra só um cara sem noção. Pra eu chorar horrores. Ô, Nossa, Natália, mas várias você não vezes. respondeu sua série, o filme Conforto. Não sei exatamente se eu tenho alguma que eu volto... Essas séries de comédia, tipo, eu assisti quando eu... Acho que eu tava cansada no fim do ano, de CCXP, não sei o quê. Fui assistir Abbott. Fiquei triste quando terminou. Assisti o Fantasmas lá, o Ghost. Eu gosto dessas coisinhas. Assisti toda a The Nanny. Levei. Always Eu Sunny gosto. em Filadélfia. Não, a Always Sunny começa a me deixar deprimida. Não, Always Sunny porque é é- muito engraçado. O Charlie muito Day, errado. eu amo o Charlie Ele é Day. perfeito. Charlie Day é maravilhoso. amo ele. Mas começa a me deixar desconfortável. E eu começo... É que nem Seinfeld. Seinfeld é uma série que eu não consigo rever Ela é direto. depressiva. Ela é muito Ela é. inteligente. Mas eles são pessoas horríveis. É Não, e a maravilhoso. cor também é meio depressiva. Ela é tudo muito marrom, sabe? As roupas são horríveis. É tudo bege. Cara, Abbott é uma série muito gostosinha. Eu tô muito feliz. É muito colorida, delícia. sabe? Os Aí foi personagens. vestida de Blade no Maravilhosa. Halloween. E os personagens são alegres, é isso, sabe? É tudo leve. E por mais que tenha um problema, eles resolvem de uma forma leve. E é gostoso. E qual série fez crossover com a Bot Elementary? Não, isso aí é muito bom. É muito bom. O meu filme Conforto, que é o filme assim... Estou muito triste, momentos importantes da minha vida Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é um filme que eu... Por causa do Donald Trump. Ele só aparece no segundo, estou falando do primeiro, tá bom? Posso fazer certo, uma tá confissão? certo, verdade. Eu nunca vi Esqueceram de Mim. Nossa, isso é um pegado. Isso é uma rusga na nossa amizade. Eu vou assistir. Mas o Esqueceram de Mim, primeiro foi um filme que eu assisti a primeira vez com a minha família. Então, eu E você não ficou lembro- com medo de esquecerem de você? Eu acho que eu queria que esquecessem. Eu queria ficar em casa sozinha. É mó entendeu? legal, É um filme que ele se passa no Natal. O Natal, pra mim, foi sempre um momento muito importante do ano. Pra mim, foi um momento... A minha família, ela é muito unida. E o Natal é um momento muito importante pra toda a família. Então, tá ali, ouvir a música, é uma coisa que me remete, tipo, muitos sentimentos, tipo, diversos, assim. Até que é um filme que eu choro toda vez que eu assisto, eu choro. Todas as vezes. É impossível não chorar. Mas é um conforto, é um choro de conforto. É um choro de felicidade. Mas você é um chora choro... quando ela encontra, eles se reencontram? Sim, eu choro muito quando eles se reencontram, quando toca música, quando ele tá triste e ele vai pedir pela família de volta. Eu choro. E eu não sei se vocês já viram, tem um quadrinho, que é um quadrinho que fizeram de Esqueceram de Mim pra criança. É como se fosse um livro pra crianças. E é feito pelo ponto de vista do Kevin. Então, é como se a família tivesse sumido, entendeu? Todo livro é lindo, é muito lindo. Toda vez que eu leio esse quadrinho, eu choro. Meu Deus do Toda céu! vez, é muito lindo. Gente, falando do conforto, mas é um conforto, É um, choro bom, que bom. é um choro de emoção, Entendi, entendeu? Sabe entendi. assim, é um choro de É um tipo... choro gostoso. Nossa, quantos momentos bons que eu passei no meu Natal, sabe? Entendi, Assim, porque entendi. realmente é um momento importante na minha vida. Entendi. Um filme que eu amo muito, e aí ele vem, inclusive, de uma época que precisava de otimismo, porque é toda uma leva de musicais feita no pós-guerra, é Cantando na Chuva. Ai, Cantando na Chuva é tudo. É muito amo. bestinho e lindo. É muito eu lindo. amo, ele é extremamente otimista. Eu amo o Make Them Laugh, que é a música que, pô, é todo o humor físico Nossa, daquela absurdo. cena. É lindo. E aí eu lembro, assim, eu assisti de madrugada na Globo. Porque a TV a cabo não tinha streaming quando eu assisti a primeira vez. E eu sabia do filme, de ver, assim, documentário e tal, mas nunca tinha visto. Aí, quando eu vi a cena dele cantando na chuva, finalmente, pra mim foi um momento tão lindo. E é uma cena que me dá tanto conforto, eles cantando Good Morning. Ai, é Sabe? tudo. É muito bonitinho. E aquilo me deixa muito feliz, assim. Cara, Amiga, são pode ser o seu músicas- filme conforto, olha aí. E são músicas muito catchy, né? E que eu lembro, eu Todas. também, eu assisti o filme, não tem muito tempo, assim, eu tava no Omelete na época ainda, e a gente já se conhecia. E você falava muito, eu falei, eu vou assistir. E aí eu assisti, eu falei, gente, que filme lindo, que filme incrível, que filme recente, sabe? E as músicas são tudo best of, porque era tudo que eles tinham no catálogo, resolveram fazer um catagão. Ai, muito E, bom. Pra mim, eu acho maravilhoso. É assim. sobre. E é assim,
ela falou, não faz muito tempo, a gente já se conhecia faz pelo menos uns 10 anos. Exatamente, que eu fiquei, não entendi. Mas resumindo, eu acho que é isso, assim, como os filmes, séries, games, músicas, musicais traduzem esses sentimentos que a gente sente, né, obviamente. Mas eu lembrei de um vídeo do Ethan Hawke, que é muito famoso até, que ele fala sobre isso, assim, que ele fica muito indignado de como existem pessoas que são contra a arte. Essas pessoas que ficam, né, não, porque não tem que investir em arte, não tem que investir, vai ficar gastando dinheiro com filme, com série, com não sei o quê. Existem pessoas assim, vocês sabem. Existem muitas pessoas assim. Sabemos. E ele fala, e essas pessoas, até um momento que chega um ponto que elas pensam assim, putz, morreu alguém da sua família. Você tá triste porque você terminou um relacionamento. Você ficou doente, você ficou muito feliz. Aí você começa a pensar, será que alguém já se sentiu assim? E ele fala no vídeo, né, que a pessoa fica num momento, assim, mesmo essas pessoas que falam tanto contra a arte, será que alguém já se sentiu assim? Será que em algum momento na história alguém teve esse mesmo sentimento triste, feliz, empolgado, com raiva, como eu tô agora? E você encontra isso onde? Na música, no cinema, numa poesia, num livro, na arte. Então, assim, a arte move o mundo e move todo mundo. Nossa, então, a acho vida que sem arte é muito triste. Deus me livre. Muito triste. Então, já que a gente venceu nesse podcast, mas temos outros momentos na nossa semana, vamos fazer agora uma coisa muito especial, que é... Se você gostou, A gente vai criar uma melodia pra esse momento. Eu acho. no começo tava Legal, terminou ruim, mas começou legal. Olha os caga-regra aí, ó. Cagando regra. Só os fatos. Vai, Fábio, você começa então. Porra, que alegria! Porque assim, o que aconteceu? Venci demais, Fábio Gomes, Venci essa semana. demais, porque São Paulo Futebol Clube se classificou para as quartas de final da Libertadores da América. Arrasou. Isso daí fez o meu dia, eu estou morrendo de sono porque eu não consegui dormir, esse time não precisava sofrer tanto. Isso daí me deixou revoltado, porque no primeiro jogo os caras tiveram 2 pênaltis e eles erraram os 2 pênaltis. A gente tomou 2 bolas na trave. No jogo da volta a gente abriu... 2 bolas? 2 bolas Que na trave. loucura. Aí a gente fez um gol com o André Silva no jogo do Morumbi. Aí depois a gente segurou muito bem. Aí a gente tomou um outro gol de pênalti. Os caras tiveram 3 pênaltis. Aí fizeram o terceiro pênalti. Aí os caras expulsaram um cara e falei, não, vai dar. A gente vai se classificar. Não deu, a gente foi nos pênaltis. O Fábio tá narrando todo o jogo. O Rafael pegou um pênalti e os caras perderam o outro. Então, assim, foi muito difícil, mas A Libertadores... soberba voltou? A soberba voltou, mas o mais importante, sabe o que é? É que em 2016 o São Paulo foi eliminado pelo mesmo time, o Atlético Nacional, de uma maneira muito roubada. Assim, foi muito absurdo. E aí agora a gente se classificar em cima deles... Será? Se a gente se classificar em cima deles, foi muito foda. Arrasou, Mas eu Fábio, acho que parabéns. Eu tô feliz por você. A vitória com a sofrência é muito mais gostosa. Não precisa sofrer. Eu queria um 2-0. Inclusive, lembrei de outra série conforto, que é Welcome to Wrexham, Nossa, Bem-vindo ao sim. Wrexham, Nossa, que é muito. o Fábio narrando, porque todas as vitórias deles são Nossa, muito são difíceis. Você viu agora nessa temporada? Da Copa? Não Eles vi nada, não vi nada. Não essa temporada, a 4ª temporada. O que está acontecendo Ah, não, isso eu não vi, filme. não vi, eu vi É a spoiler temporada. da próxima. Eu assisto só a temporada. Eu não também. vejo spoilers do jogo, eu só vejo a temporada. A gente assistiu o primeiro jogo do Wrexham, inclusive. Só fazer um parênteses, que a gente tá falando tanto de Wrexham. Bem-vindo ao Wrexham é uma série documental que o Ryan Reynolds, sim, o Deadpool, e o Robbie McElhenney, que é o ator de Always Sunny Always em Sunny. Philadelphia que a gente tava falando, compram um time na Inglaterra. Pensa em Ted Lasso. Na que é verdade, tipo- a ideia original é do Rob McElhenney. E É. ele chama o Ryan Reynolds pra entrar no projetinho dele. Exato, e é esse time pequenininho que tá lá na última divisão na Inglaterra e vai mostrando como eles conseguem fazer com esse time Impacta cresça, né? a cidade, as pessoas e exato. como se transforma. Ai, bem legal. As velhinhas que ficam comentando. Toda Tudo. hora que elas aparecem, eu tenho vontade de entrar lá dentro E abraçar mesmo que elas. você não goste de futebol, é realmente uma série muito boa. Mas, Exatamente. Natália Bride, venceu ou perdeu? Eu perdi, porque eu terminei de ver a série do Chaves. E semana passada enalteci a série do Raul como uma excelente biografia. E a do Chaves... É muito engraçado que ela X-Pirito, né? chama X-Pirito. X-Pirito sem querer querendo, e basicamente é pra dizer que ele sem querer querendo comeu a Dona Florinda. É muito ruim, E velho. assim, foi... Nossa, gente, ele tentou muito. Não Mas vai não tem mulher. como. Não tem como. Não deu. Ela era muito
muito gostosa. Eles tinham muito em comum. Caralho, eu não tava esperando isso, não. É foda porque você vê um artista que, obviamente, tinha falhas e eles tentam contornar de todo jeito. A única coisa que ele errou na vida foi essa traição. E assim, É muito chapa branca. no livro dele, inclusive, ele já falou várias vezes que ele... qual foi o problema do seu relacionamento, do primeiro relacionamento dele? Que eu traía demais. Basicamente era Na isso. série nada disso. Na série, não. Na série, meu Deus, eles vão lá fazer Imaculado. a turnê. E aí, ele liga pra mulher, ele insistiu pra ela ir junto e ela não quis. E aí, no Chile... Abriu a porta para o pecado. Não teve o que fazer, gente. Ela apareceu lá. E aí... E é triste, porque é um artista que... É isso que eu tô falando. Ele, falho ou não, teve um impacto positivo Sim. na vida das pessoas. Tem camadas das pessoas, né? Então, e aí ele fica... E tudo é muito clichê, assim. Todas as frases... Ele não teve nenhuma ideia que... Tudo veio assim... ele viu uma frase... Aí ele viu alguém escondido no barril... E aí é tudo... Nossa, gente... A caracterização é muito boa. É perfeito. Mas o Kiko é um vilão de novela... Dos piores. Dos piores! Assim, fica... Porra, podiam ter feito um negócio muito legal, sabe? É muito decepcionante o Kiko abrir a boca e tudo que ele fala é uma filha da putice. Tudo. Não tem uma cena. Uma cena. Tipo, os caras trabalharam quase que 10 anos junto e assim, eles nunca foram amigos. Não é possível, caralho. Entendi. Alguma coisa tinha ali. Mas fica meu elogio pro ator que faz o Seu Madruga, porque ele é incrível. Eu queria ser muito amiga dele. Ele tem uma voz maravilhosa. Eu nunca ouvi a voz do Seu Madruga original. Justo. Mas ele tem uma voz rouca e ele é super malandro e é o melhor personagem. Pra mim, a jornada dele, ele tem mais profundidade do que o Chesperito. Arrasou. Então, assim... Arrasou não, né? Enfim. Não. Arrasou. Foi arrasada. Fui arrasada. Foi arrasada. E você, Aline, arrasou ou foi arrasada? Eu perdi essa semana. Ai, meu Deus. Porque o Tedico está com rinite alérgica, que é o meu gatinho. Na verdade, assim, a gente acha que é rinite. O que tá acontecendo? Já tem uns 5 dias, o Ted tá espirrando muito. Ele faz... Ai, que lindo. Só que, amiga, imagina isso, 3 horas da manhã, a cara dele aqui, assim, você, não ó. é bom. Aqui, ó, na Aqui, cara na dela. minha cara aqui, assim, ó. E aí, banho de ranho na minha cara. E eu, assim... chuva de noite, sabe? Acordei várias vezes à noite, porque ele deita entre o meu travesseiro e o travesseiro do Renato. Ele tá espirrando muito e tem muita secreção saindo do olhinho dele. Uma secreção, tipo, que dó. lágrima, assim, sabe? É rinite. E aí, a gente tava pensando em levar ele pro veterinário e tal, não sei o quê. Só que o nosso cunhado, meu e do Renatinho, ele é veterinário. Uhum. Então, sempre antes de levar pro veterinário, principalmente quando é os gatos, que os gatos é mais difícil de levar no veterinário, a gente liga pra ele e fala, Vinícius, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele fala, faz XYZ. Aí ele falou, então, ó, não deve ser gripe, porque se ele tá se alimentando, e ele está, vai uma foto do Ted aí pra vocês verem a aparência do bicho, ele não, tem uma coisa que ele não deixa de fazer, é se alimentar. Ele tá dormindo normal, tá se movimentando normal. Se a gente brinca com ele, ele brinca normal. Ele só está espirrando e com lágrimas. Aí ele falou, então faz uma inalação nele. Aí. E aí eu tô tendo que fazer inalação no gato 2 vezes por dia. Tão bonitinho. É bonitinho. Ele é tão bonzinho. Ele fica quietinho. É tão Fofo. bonitinho. Ela mandou a foto dele fazendo inalação. É tão bonitinho. Ele fica quietinho. Aí pode ser o tempo seco de São Paulo, que faz tempo que não chove aqui, então tem bastante poluição acumulada no ar. A gente trocou a areia deles recentemente, pode ser alguma alergia dele. Entendi. Então tem várias coisas que podem estar acontecendo. Aí eu combinei com o Renato que se não melhorar até o final de semana, na segunda-feira a gente leva no veterinário. Mas a gente vai tentar trocar areia, vamos continuar fazendo inalação. Mas fazer inalação no gato é uma experiência que eu nunca achei que eu ia ter. Mas acontece com o pai de pet, acontece sim. Não fazemos Amiga, pelos no nossos podcast pets. que vem você conta o final da história. Conto. Qual que era o rolê. Conto. Agora, Júlia Bel, venceu ou perdeu? Júlia. Júlia. Júlia é só pros íntimos. Você tá por último porque você não sabe? Eu sei, mas é porque você não sabe o clímax que eu vou fazer aqui. Eita! Nossa, ela constando Isso aí. ativa dela. Poucas. Vai, Bel. Vai você querer, foi desmerecer e tomou no meio. Que Toma, isso? vai. Eu venci porque algumas semanas atrás aqui, eu falei que eu estava lendo os livros de Boys of Tommen, da Chloe Walsh, e que eu tinha visto uma camiseta que eu queria muito comprar. Ai, não acredito. E que não tinha o meu tamanho, e eu tinha perdido por causa disso. Só que, no dia que a gente gravou aquilo, eu cheguei em casa, abri o site e tava lá o meu tamanho, eu comprei.
Só que é um site pequeno, tudo demorou pra chegar. E essa semana chegou a minha camiseta. Cadê? Não tá aqui. Amiga, você fez todo É que eu não combinava, não combinava hoje com o look, gente. Vem no próximo look, quem vai ver pelo YouTube eu venho. Mas chegou a minha camiseta e ela é muito linda e eu estou muito feliz com ela. Tipo, o Tobias falou assim, eu nunca imaginei que você ia ficar tão feliz por causa disso. Mas fiquei muito feliz, é linda a minha camiseta, é linda. Que bom, eu tiro uma foto e coloco aqui. Muito Boa. bom, muito bom, Bebel arrasou. Eu vou falar Agora eu quero ver esse Eu clima. quero ver, hein? Depois do toco que eu tomei. Expectativas foram criadas. Sim. Eu venci em homenagem a Júlia Delbel, Opa! porque eu assisti o primeiro episódio da Família Walter. Eu queria ficar no final paraíso! Eu vou... Gente, eu deixei esse momento. Eu vi É um belo episódio. clima. Você conseguiu segurar até agora. Você não falou. Nossa, eu não Falei, eu vou acredito. assistir. Porque vai estrear essa semana, inclusive, a nova temporada da Família Sim. Walter. Eu falei, meu, Bebel, não... Juro, como ela falou, eu assisti umas 8 vezes a primeira eu assisti temporada. muitas vezes, eu E amo. eu estou obcecada no Verão que Mudou Minha Vida, mas aí eu vou vencer só quando terminar a temporada, É né? spin-off? Como é que é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada Mudou a Minha ver. Vida é o triângulo amoroso do É. Prime Video e esse é o triângulo amoroso da É Netflix. que é o triângulo amoroso de Tá, tá, irmãos. tá. Isso. Aí o que acontece? De 3 irmãos? Não, são Calma. 2 irmãos. Calma. mais Dois a irmãos que menina. querem ficar com uma menina. É a mesma história. Tá. A menina que fica com 2 irmãos e o da família Walter, aparentemente, é isso também, porque eu não cheguei lá. E aí eu falei, vou ver um episódio em homenagem à minha amiga Bel, porque como eu tô obcecada no Verão quando minha vida vai acabar, eu já vejo a família Walter, tem coisa pra ver, né? Tá bom. Gente, parece uma paródia de série adolescente, assim, tudo ruim, tudo... Pensa, tipo, todo mundo em pânico de série adolescente, sem fazer as coisas bem forçadas. Eu ficava, gente, não é possível. Mas, como eu gosto de trecheira como a Júlia Delbel, eu assisti Riverdale as 7 temporadas, veja bem. Então dá... 7, todos, os 24 episódios ainda, que era de 20 episódios. Você tá maluca. E aí, eu fui assistindo e falava, pelo amor de Deus. E assim, a atuação é ruim, a fotografia é ruim, o cenário é ruim, tudo é ruim. E a Bel já viu 8 vezes. Tudo é ruim. É o famoso menos com menos da mais. Exatamente. Como o Fábio gosta de Batman e Robin, eu comecei, eu vi só um episódio, tá? Mas eu falei, não vou ver. E aí, pra terminar, até a temporada estrear. E, gente, assim, é uns clichês. Por exemplo, ela vai conhecer um menino, que a família Walter é o quê? São 55 meninos, que a mãe teve, sei lá, quantos filhos. Tem A mãe muitos tem filhos. muitos filhos, sério. Tem muitos filhos. E aí, tem uma menina... que ela mora com a família dela. Gente, eu vou dar esse pequenininho spoiler É pra a você primeira entender. cena. É a É a sinopse. Aí ela tá no colégio, assim, aí chega um cara e fala, preciso te dar uma notícia. E aí, do nada, aparece lá num carro, assim, indo pra morar com a família Walter, né? Aparece um celular, as pessoas olhando, assim, do tipo, uma notícia, bem tosco, assim, do jeito mais tosco possível. Bem Um montagem. acidente com a família aconteceu e morreu todo mundo. Aí a menina... Aí você entendeu que a família dela morre. Aí ela vai morar com a família Walter, que é um monte de moleque, e ela. Mas do nada ela vai morar com a Do família nada, Walter? exatamente. Aí você É a pensa... melhor amiga da mãe. Exato, aí você Ela pensa... não ela tinha nunca tio, conheceu. não tinha Ela tia. tem um tio, só que o tio é um mulherengo e tá sempre viajando. Então ela não a menina tá não tinha apta ninguém na a criar vida. ela. Só que olha que engraçado, é a melhor amiga da mãe, só que ela não conhecia a menina, Não conhecia. ninguém conhecia ela, ninguém sabia quem ela era. Eu falei, por que são melhores amigas? Amizade de americano, né? Exato, né? E aí achei estranho, mas ok. E aí, tipo, ela vai conhecendo cada um dos 8 Walters, sei lá. Aí ela vai conhecer o que ela vai ter, imagino eu, o casinho, né? Aí ele sai, a primeira cena dele, ele tá na piscina, assim, aí ele levanta o cabelo assim, tchá! E vai sair em câmera lenta, assim. Aí o cara vira pra ele e fala assim, se apresenta. Aí ela fala, ela vai descobrir quem eu sou. Fala, nossa! E eu vendo aquilo assim, eu falo, Jesus. Nossa, eu tenho que passar muito longe tudo dessa ruim, cena. tudo, assim, mas tudo ruim. A atuação da menina, assim, ela não tem uma expressão no rosto. A menina tem 15 anos, parece que tem botox. Assim, eu falo, gente, mas é um surto, mas eu vou assistir até o final por você, Babá, porque eu te amo. É tudo. É Vai isso. te conquistar. O Excelente. primeiro episódio é o pior de todos. Imagina se fosse o contrário. Vai te conquistar, juro. Vai te Olha, conquistar. veremos, mas aí semana que vem eu falo se me conquistou ou não. E você, deixa aqui nos comentários qual é a sua série conforto. O que você gosta de assistir pra ficar bem, pra chorar, pra não é? E um beijo! Até o próximo Beijo! Tchau! Filmes, séries, programas de TV, livros e games citados neste episódio. Thunderbolts. Awake, A Vida por um Fio. Grey's Anatomy. The Pitch. Em Nome do Amor. Black Mirror. Upload. Good Hang. Parks and Recreation. The Office.
Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, The Big Bang Theory, Friends, Animal Crossing, X-Men, a série animada, Divertidamente 1 e 2, Luca, Rocky, um lutador, Creed, As Pontes de Madison, Marley e Eu, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Abbott Elementary, Coringa Delírio A2, Superman, Homem-Aranha 2, o jogo, Watchmen, quadrinho e série, The Boys, Up, Altas Aventuras, Riverdale, A Minha Vida com a Família Walter, Downton Abbey, Ted Lasso, Jogos Vorazes em Chamas, O Lobo de Wall Street, Gilmore Girls, Fantasmas, The Nanny, Always Sunny em Filadélfia, Seinfeld, Esqueceram de Mim, Cantando na Chuva. Bem-vindos ao Wrexham, Chesperito Sem Querer Querendo, Raul Seixas Eu Sou, Saga Boys of Tommen, O Verão que Mudou Minha Vida e Batman e Robin. Este podcast é uma realização Lune 5.